boa noite a todos. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Jesus, Mestre dos Mestres, e os bons espíritos possam estar conosco agora, e que a gente possa, com muita paz, com muita tranquilidade, falar em seu nome. Então, desejando boa noite, mais uma vez. Rogamos então a paz do Mestre Jesus para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje. Então, hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos ver o que significa isso? É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão conosco aqui nessa noite, né? Então, vamos lá. Então, olha o que Jesus fala: não julgueis quem vim trazer a paz. Ou seja, não acho que eu vim trazer a paz. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, versículo 10, 34 a 36. E aí ele continua: eu vim trazer fogo à terra. Eu quero, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Ele faz uma pergunta. Então ele diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ela se cumpra. Outra pergunta: vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Outra pergunta. Então ele faz aqui três perguntas, perguntando que ele quis trazer fogo à terra, e ele diz que sim. Ele diz que ele quer um batismo, né? Que é a angústia dele, esse batismo, e que pergunta se a gente duvide que ele veio trazer a paz à terra. E aí ele continua: não, vos digo eu, mais separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra sua mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 53. São palavras do Mestre Jesus. Então aí a gente começa a entender, né? Ora, Jesus trazendo essas palavras, será que existe alguma incoerência nisso? É claro que não. Como é que o mestre da paz, o mestre do amor, vai falar isso? Mas a gente precisa entender, né? Principalmente o conceito de espada, né? O que ele quis dizer com essa espada? Mais para frente a gente vai ver. Mas eu posso falar que nós temos uma espada dentro de nós. Todos nós temos uma espada, que se chama consciência. Nossa consciência é uma espada, e ela fere a gente. Uma outra espada que a gente tem: pensamento. Pensamento é uma espada. Pense mal, vibre mal, é uma espada. Então nós temos várias espadas no nosso espírito, na nossa maneira de ser. Então ele fala: não há nada de ambíguo, ou seja, não há nada de controverso ou de estranho nessa passagem do Evangelho. Jesus, que nos conhece a todos,
e é dotado da presciência, que a presciência é o conhecimento do futuro, profundo conhecedor da alma humana, que é, sabia das lutas e dificuldades que a sua palavra teria que enfrentar para se implantar na consciência humana. Sabia de antemão das distorções que o homem, ao longo da história, e nós presenciamos isso há 2020 anos, né? Das distorções que ao longo da história iria implementar quanto à boa nova, quanto à verdade que nós hoje estudamos, né? Então, como ele falou aqui que é da presciência, é um profundo conhecedor da alma humana, ele sabia exatamente das nossas dificuldades que nós enfrentamos até hoje, né, de implementar o ensinamento que ele deixou para nós. E todo dia a gente tem uma guerra que a gente luta, né, com as espadas, né, do orgulho, da falta de perdão, né, do desânimo, da melancolia, da angústia, da falta de caridade, da falta de amor, da falta de compreensão. Então, quando Jesus fez a Boa Nova, fez o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós começamos a entender a magnitude do amor, a magnitude da caridade, da compreensão, do perdão, do amor, foi essa espada, porque essa é uma luta que nós temos diária. Então, ele não veio realmente trazer a paz. Nós temos que conquistar a paz. Nós temos que fazer para merecer a paz. Então é essa guerra que ele fala, né? Então ele não veio trazer a paz, ele veio fazer com que nós conquistássemos a paz através do nosso amor. E ele diz, de uma maneira metafórica, de uma maneira que ele poderia falar na época, que a espada são todas as nossas mazelas, são todas as nossas dificuldades e todos os nossos equívocos e todos os nossos orgulhos. Essas são as espadas, né? Então, na medida que você conhece mais, né, mais você tem que lutar, mais você tem que pegar essa espada e cortar o mal pela raiz. Então a gente pode entender essa lição de várias maneiras. Então a gente pode entender que a espada é o amor e o ensinamento que ele nos deixou, e depois veio consagrar isso através do Evangelho segundo o Espiritismo e botou essa espada na nossa mão, que é para a gente guerrear as nossas mazelas, principalmente o nosso orgulho e a nossa falta de perdão, né? Então a gente pode entender. Então realmente, quando ele colocou essa essência no mundo, aqueles que acordaram para isso, tem uma guerra interna, né? Temos uma guerra interna diária, para que a gente se estabeleça. Então realmente a gente pode entender que ele é paz, mas nós temos que conquistar a nossa paz através da espada, que é o conhecimento espiritual, que é o amor, a caridade, e cortar nossas mazelas, né? Então aqui, é claro que Jesus pregou a paz, mas nós temos que conquistar a nossa parte interna, e não é fácil. No outro vídeo eu tive um problema, mas eu acho que essa frase, na última sexta-feira, que eu enfatizei muito isso, né? Pequenos atos, grandes conquistas. Então, nós só vamos nos adiantarmos, né? Nós só vamos conquistar nossa paz, e a gente quer fazer tudo, né? Então, o bom é inimigo do ótimo, né? Você quer ser o ótimo, você não faz nem o bom. Então, eu deixei isso bem enfático no último vídeo que eu fiz, que é assim, pequenos atos no nosso dia a dia, no nosso dentro de casa, grandes conquistas. Então a paz também, pequenos atos, grandes conquistas, né? Nós temos que andar devagar, com solidez, baseado nos estudos que nos são brindados pela espiritualidade, tá certo? Então aqui, ó, e não foi
outra consequência da má interpretação que o homem deu às suas palavras. Então, claro que a gente sempre vai na condição daquilo que a gente quer entender, aquilo que não é mais fácil, né? Ou aquilo que nos traz alguma vantagem, né? Sabia Jesus dos massacres que estavam reservados aos cristãos primitivos. Sabia das guerras que seriam travadas em seu nome, porque, como eu falei, ele já tinha presciência disso, ele já tinha consciência disso. Então, ele sabendo disso, ele falou, na medida em que o nosso evangelho, ele avança, a gente vai entrar em conflito, tanto conosco mesmo, quanto aqueles, como ele fala, que às vezes vivem no nosso próprio meio, né? Então é uma guerra, entre aspas, constante entre nós, nossa consciência, e aqueles que nos põem para viver junto de nós, né? Então lá, sabia das guerras que seriam travadas em seu nome. Tinha pleno conhecimento do desvirtuamento das lições de amor, de fraternidade, de perdão, de humildade e de fé. Então ele sabia que as lições que ele deixou no mundo iam ser desvirtuadas. E a gente vê isso diariamente, né? As lições de amor, de fraternidade, de perdão, de humildade e de fé, né? Então ele deixou isso de alguma maneira a gente sabe, a gente vê que isso às vezes são desvirtuados por interesses próprios, interesses econômicos, mas a gente consegue também ver muito isso hoje disseminado no mundo, né? E nós estamos tendo aí um evento de uma pandemia que nos permite também acreditar no amor, na fraternidade, no perdão, na humildade e fé. É um momento que a gente pode exercitar isso, né? Então, o que a gente tem que tirar dessa lição? Que o caderno que nos dão é em branco. Nós escrevemos o que nós quisermos, mas a leitura do que a gente escreve dos nossos atos vão ser cobradas, né? Então, Jesus, desde a antiguidade, claro que a sua magnitude, ele sabia que isso seria desvirtuado, mas isso não nos dá o direito de também aceitar que isso seja desvirtuado. E uma das guerras que ele fala é isso, é que nós, como somos conhecedores, pequeninos conhecedores da essência de Jesus, né, a gente tem uma guerra a travar. A gente tem por obrigação estar nessa guerra que ele falou. Claro que nós não em teoria, né, não vamos ser massacrados como foram os cristãos na época de Roma, mas nós temos a obrigação de fazer essa guerra. Guerra entre aspas, né? Eu estou usando as palavras metafóricas que Jesus escolheu. Mas nós temos, por pouco que nós conhecemos, nós estamos nessa guerra, né? Nós temos que, como ele falou, sabia que as guerras seriam travadas, e nós travamos guerras, né? Quando a gente tem, que aliás estou com muita saudade do Nova Luz, quando a gente tem os nossos trabalhos mediúnicos lá, a gente trava essas batalhas, né? A gente trava essas batalhas, né? Com a espada do amor, com a espada da caridade, da compreensão, do conhecimento, né? Mas nós travamos essas batalhas. Então nós estamos sim nessa batalha, né? E por vezes também, de alguma maneira ou outra, a gente sofre alguma influência ou a gente sofre algum massacre, mas nós não podemos correr dessa batalha. Jesus nos deu uma espada, e nós sabemos o poder que tem essa espada, que é a espada do amor, da caridade, sempre lembrando que isso é metafórico, né? E aí ele fala assim, ó, foi no contexto do versículo acima descrito, né, ou seja, esse que eu li, que Jesus falava aos seus discípulos, orientando-se quando a tarefa que eram incumbidos de espalhar a boa nova pelos povos. Então hoje ele falava assim, ó, Jesus falava aos seus discípulos a tarefa das boas novas.
Então aqui, qual que é a boa nova que nós recebemos? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós estamos incumbidos, nós que conhecemos pequena parte, ou pelo menos tentamos, sempre falando, pequenos atos, grandes conquistas, né? Então, com pequenos atos de ler, de fazer, de tentar, nós estamos incumbidos de espalhar a boa nova, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, claro, sempre respeitando as religiões, mas nós estamos na batalha, né? Nós temos a espada. Então ele fala aqui, alertava-lhes para as dificuldades que enfrentaríamos. E nós enfrentamos dificuldades. Talvez as nossas dificuldades não sejam aquelas da época que ele falava para os discípulos, mas hoje nós temos as dificuldades que nós enfrentamos do trabalho, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né? Então a gente vai trazer essa lição que ele falava para os discípulos para nós como espírito. Então nós temos as nossas dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. Nós temos dificuldades, às vezes, de relacionamento dentro da nossa família, nós temos dificuldades dentro do trabalho, nós temos dificuldades dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, né? Nós temos essas dificuldades. Então, trazendo isso para nós, a gente tem que ser muito maior que essas dificuldades para estar bem fortes para a batalha. Então, por isso que a gente tem que ter bastante pensamento positivo, pensamento otimismo, estar sempre no orar e vigiar e orar, para que a gente sempre esteja fortalecido. Porque as dificuldades podem ser, não são iguais, mas as dificuldades existem. E nós enfrentamos ela todo dia. E a maior dificuldade é contra os nossos equívocos, é contra os nossos orgulhos, contra a nossa falta de perdão. Essas são as grandes dificuldades que nós enfrentamos, porque nós temos a informação. E como eu falei, a paz, nós temos que conquistar a paz. Nós podemos ser irradiados por paz, e somos, mas nós temos que conquistar a nossa paz, né? Por isso que quanto mais a gente sabe, mais a gente está naquela guerra que Jesus falou há 2000 anos, né? Eu não vim trazer a paz, né? Depois, numa outra semana, a gente pode falar um pouco sobre a paz de Jesus, mas é assim, nós temos que conquistar a nossa paz através dos nossos atos, né? Então, alertava-lhes para as dificuldades que enfrentariam, e nós enfrentamos dificuldades também, para as prisões, processos, açoites que padeciam por cumprirem aquela missão. Então, claro que hoje, em teoria, não vamos ser presos, não vamos ter processo, não vamos ter açoites, né? Mas quando a gente traz do contexto geral para nós como espírito, nós podemos ter o açoite da nossa consciência, nós podemos ter as prisões dos nossos pensamentos, a gente fica preso a pensamentos não salutares. Então, trazendo do geral para nós, então nós enfrentamos as prisões dos nossos pensamentos, nós enfrentamos o açoite da nossa consciência, né? Porque nós temos que cumprir a missão, e missão essa agora que eu falo, que é a nossa evolução espiritual. Essa é a missão que nós temos, né? Então, eram ovelhas enviadas para os lobos, exigindo-lhes a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Aqui é interessante. Então, hoje, trazendo dessa metáfora para os dias de hoje, a gente fala, né? A prudência das serpentes. Nós temos que estar sempre atento. Qual que seria a serpente para nós? Seriam nossos pensamentos, os nossos atos, né? Essas são as nossas serpentes, né? Então nós temos que ter a prudência das serpentes, temos que ter cuidado com essas serpentes, mas nós temos que ter o amor das pombas, a simplicidade das pombas, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as serpentes que nós criamos, né? Então, prudência.
com as serpentes, a prudência com as coisas que a gente sabe que nós cometemos equívocos através do pensamento, dos nossos atos, da nossa inveja, do nosso orgulho. Mas a gente sempre tem que saber que nós somos esculpidos pelo amor de Deus. Nós somos esculpidos, somos semelhantes ao Pai. Então a gente também tem muita coisa boa. Nós temos a chama do amor dentro da gente. Nós temos todo o apoio espiritual. Nós temos todo o universo conspirando para o nosso bem. Nós somos amados imensamente pelo nosso Pai maior. Então, sejamos prudentes com as nossas serpentes, que nos ficam picando dia a dia, e a simplicidade. Vamos ser simples, como as pombas. Vamos ser amorosos, vamos ser calmos, vamos ser tranquilos, tá bom? Então eu estou trazendo um pouco do que era para a comunidade, para a nossa espiritualidade, tá bom? Então aqui, ó, alertava Jesus também quanto às dissensões. Dissensões é a falta de concordância, é a divergência, é o conflito e a disputa. Então alertava Jesus também quanto a falta de concordância, a divergência, os conflitos e as disputas que ocorreriam no seio das famílias, em que pais se separariam de filhos e mães, sogras de noras. E de fato, todos aqueles que, principalmente lá no início da era cristã, o seguiam, tiveram oposição dentro de suas próprias casas. Ainda hoje, quantas famílias encontram-se divididas, nem sempre havendo aceitação, quanto opção religiosa um dos outros, né? Então hoje a gente sabe que dentro da mesma família, às vezes a gente pode ter as opções religiosas diferentes. Claro que hoje, em teoria também, é muito mais respeitoso, né? Porque a gente não pode se esconder atrás de qualquer religião, inclusive o espiritismo, para você ter uma aparência, né? Um cerne, né? Uma casca, que muitas pessoas se encontram, se escondem atrás de religiões, atrás de uma casca, que seria a materialidade, que essa casca é facilmente quebrada. E vai ser quebrada na hora do nosso desencarne. Então, a gente nunca deve criticar a religião de uma pessoa, ou ter alguma discussão, ou alguma separação, como ele fala aqui. Eu acho que isso aqui está muito mais voltado a alguns anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, mas de qualquer maneira, a gente tem que aprender a olhar a pessoa, independente da religião, na essência, no ato, né? Falar é fácil, fazer é difícil, e a porta é estreita, né? Então, às vezes, a gente tem pessoas que até falam assim: eu não acredito em Deus. Tem até esse direito, mas são pessoas extremamente corretas, que sempre procuram, de alguma maneira, fazer o bem, não prejudicar o outro. E algumas pessoas que frequentam e que ficam centenas de dias dentro de qualquer templo religioso, simplesmente para esconder, né, os atos que não são muito salutares, né? Então, aqui a gente nunca deve fazer qualquer embate em termos de religião, né? O que a gente tem que ser é procurar sempre trabalhar na lei do amor, né? Eu, antes de fazer esse encontro nosso, eu gosto muito de música evangélica e me faz bem, entendeu? Então, não tem nada a ver. Então, isso aqui, ele falou que não era cristão. Então, aqui simplesmente ele está justificando as palavras do nosso início, do nosso encontro. Que ele falava que ia haver guerra, que ele não ia trazer a paz. Então, ele, conforme a religião cristã ia crescendo, o lado materialista, né? Porque numa família você entra com um conceito, vamos imaginar lá atrás, você entra com um conceito de caridade, de amor, de simplicidade, de humildade, e sendo que você estava num universo, por exemplo, em Roma, onde se falava em cargos políticos, em jantares, na sociedade, né?
Então, claro que havia um conflito. Esse conflito existe hoje, mas eu creio que muito mais na questão de ideologia, né? Mas também eu acho que sempre lastreado no amor. Qualquer pessoa que faz a caridade não precisa ter religião, precisa ter amor, né? A espada de que Jesus falava não era de ser empunhada pelos adeptos do cristianismo, mas pelos opositores, aqueles que não aceitavam a palavra de libertação, de humildade e de bem-aventurança. As guerras religiosas que ainda hoje se travam, as tentativas de imposição de uma religião pela força e não pelo convencimento, ou pelo envolvimento, é tudo decorrência das nossas imperfeições morais. E Jesus nos alertava para esse estado de coisas, né? Então, sempre falando, como nós somos seres em evolução, é do nosso meio sempre uma geração de conflito. Claro que nós já caminhamos, eu diria, para bem longe disso, né? Mas, aqui no Brasil, se você olhar lá no Oriente Médio, lá na região onde tem outras religiões, como eu não vou citar o nome das religiões ali no Oriente Médio, ainda existe muito conflito, que as pessoas chegam a destruir mesquitas, destruírem templos, fazerem atentado contra casas religiosas, em função de não ser da mesma corrente de pensamento religioso. Então, aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, a gente tem uma tranquilidade muito boa para isso. Dentro da mesma família se comunga o amor de várias maneiras religiosas. Eu tenho parentes que são da congregação cristã, que eu amo eles, e a gente sempre tem um relacionamento religioso muito saudável, mas aí isso ainda acontece. Não aqui no Brasil, mas no Oriente Médio, por exemplo. Isso acontece em alguns países da África, né? Isso chega a esperarem o culto encher para as pessoas irem lá e jogarem bombas, metralharem, enfim. Infelizmente, essa realidade ainda existe, não no nosso meio, mas em alguns países, algumas regiões ainda existe. Isso porque as imperfeições morais. Então, a gente pode falar, não se pode, portanto, extrair desse versículo a interpretação literal de que Jesus não veio trazer a paz. Todo o seu ensinamento é de paz. Não pode haver incoerência onde há perfeição. Jesus era perfeito. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo, como ele afirmou em João 18, capítulo 18, versículo 36, como compreender a sua alusão à espada? Então, já conversei um pouco sobre a espada, né? Então, aqui ele fala, né? A espada, claro, tem um caráter simbólico, né? Quando eu falo que todos nós temos uma espada na mão, né? Essa espada, você pode usar ela para ferir, ou pode ela para lutar contra aquilo que a gente tem e que a gente tem que, de alguma maneira, expurgar. Principalmente orgulho, a falta de amor, a falta de compreensão, né? Então você tem uma espada para lutar contra isso, mas você pode ter na outra mão a espada que pode ferir com isso, né? Cabe a você, né, orar e vigiar, guardar seus pensamentos para que você use só a espada para destruir aquilo que você tem dentro de você, que de alguma maneira isso vai saindo de você, que é o orgulho, falta de amor, a incompreensão, a falta de perdão. Então use essa espada para lutar contra isso. E não use a espada do orgulho, da falta de humildade, da inveja, da falta de perdão para ferir. Use a espada para lutar para o bem. Você tem o livre-arbítrio. Então ele fala que a espada aqui tem o caráter simbólico e alegórico, como de resto da maioria dos seus ensinamentos, que não foram transmitidos por meio de parábolas, né? Na época, estava lá. Então, ó, olha que interessante. Essa espada representa o orgulho, a ambição, o egoísmo, o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, a avareza, a vingança, o ciúme, a cobiça, a maledicência e tudo quanto é vício moral
de que ainda estamos repletos e dos quais nós só nos livraremos por meio da reforma íntima. É muita coisa, né? Olha o que essa espada representa. Mas nós temos uma espada que a gente corta tudo isso aqui, ó, principalmente começando pelas nossas vibrações. Estamos repletos e dos quais só livraremos por meio da reforma íntima, que é isso que eu falei, da nossa consciência, da modificação passo a passo dos nossos pensamentos, palavras e atos. A paz somente então será alcançada. É que eu falei. Nós temos que conquistar a nossa paz. E se vocês me permitirem, eu vou ler outra vez esse parágrafo. Essa espada que ele falou lá, que ele veio trazer, ela representa o orgulho, a ambição, o egoísmo, o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, a avareza, a vingança, o ciúme, a cobiça, a maledicência e tudo quanto é vício moral, de nós que ainda estamos repletos e dos quais só nós livraremos por meio da nossa reforma íntima. Então use a espada para cortar tudo isso, para eliminar tudo isso. Essa espada se chama amor, compreensão, perdão e com você mesmo. Ame você mesmo, perdoe você mesmo, compreenda você mesmo, né? Com a modificação passo a passo dos nossos pensamentos, palavras e atos, a paz somente então será alcançada. Então, meus amigos, essa espada que ele fala lá, ela pode representar tudo isso, mas essa espada também, ela pode ser o nosso amor que vai cortar tudo isso, que vai eliminar tudo isso. Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, né? E agradecer a todos vocês por ter tido o privilégio de me escutarem. E pedindo a Deus, Jesus e aos bons espíritos, que nos ilumine, que nos dê paz, que nos dê compreensão, que nos dê coragem, que nos dê fé e que nos dê a paciência, né, para que a gente passe esse momento, né, com muito amor e com muita compreensão. Então que Deus, que Jesus, o Mestre dos Mestres, que os bons espíritos, que nos permitam, né, que a gente seja amparado e protegido dentro dos nossos merecimentos. Dessa maneira, eu desejo boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que assim seja.